Vamos abrir nossas Bíblias aí para Colossenses, capítulo de número 4. Eu vou aproveitar a oportunidade desse culto para nós darmos continuidade ao estudo que nós estamos tendo no livro de Colossenses, capítulo de número 4. A nossa leitura vai ser do versículo 10 ao versículo de número 13. Colossenses, capítulo de número 4, versículo 10 ao versículo de número 13. Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos tendo na quarta-feira no culto de doutrina e oração, onde nós estamos meditando um tema central que tem por título: busque as primeiras coisas em primeiro. Amém? Colossenses capítulo de número 4, versículo 10, Paulo traz saudações aos seus cooperadores. E aqui no versículo de número 10, ele sauda Aristarco quando ele diz: saudai-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saudai-vos e Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Até aqui a nossa leitura. Vamos fazer uma pequeníssima oração pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Senhor Jesus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa santa palavra. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes para nós entendermos aquilo que vai ser pregado aos nossos corações, mediante Teu Espírito Santo, com o propósito de trazer para nós edificação, com o propósito de sermos aconselhados a obedecermos a Tua palavra e colocarmos, Senhor, como servos do Senhor para a obediência da Tua palavra. Essa é a minha oração, que eu oro no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Ok, irmãos? Então, irmãos, deixa eu fazer aqui uma pequena recapitulação, tá bom? Sinta como se fosse na escola bíblica dominical. Se você quiser fazer uma pergunta, pergunte, tá bom? Para a gente ser mais dinâmico. Então, no culto de doutrina e oração, nós estamos estudando esse tema. Deixa eu ver se eu consigo olhar para cá. Que é: busque as primeiras coisas primeiro. Nós estamos no segundo subtema: cultive relacionamentos importantes. Nós vamos ver pelo apóstolo Paulo que ele cultivou esses relacionamentos, e ali ele teve como cooperadores. Então, no estudo passado, nós estamos analisando detalhadamente alguns traços da biografia dos colaboradores do apóstolo Paulo, onde no último nós vemos Onésimo, o cristão que, mesmo sendo escravo, se tornou livre. Quando Paulo vai dizer lá: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então esse foi cooperador do apóstolo Paulo. Também nós temos aí Aristarco, o cristão amigo na tribulação. Paulo também, ele sauda esse irmão quando ele diz: saudai-vos, Aristarco, prisioneiro comigo. Aristarco era aquele servo que estava sempre com o apóstolo
Paulo, nas tribulações, momentos difíceis, qual Paulo coloca lá prisioneiro comigo. Ele foi companheiro de prisão de Paulo, companheiro de prisão e de trabalho de Paulo, era companheiro de Paulo em suas viagens, como também arriscou sua vida voluntariamente na conspiração contra Paulo em Éfeso. Coloca aí. Também nós temos Marcos, o cristão que resgatou a sua reputação. Paulo também vai dizer Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei. Ou seja, Marcos foi aquele que algum momento deixou o apóstolo Paulo, deixou Barnabé, mas ele resgatou novamente a sua reputação. E hoje nós temos aqui também, no versículo de número 11, nós temos aí Jesus conhecido como justo. O versículo de número 11, Paulo vai dizer assim: Jesus conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lentivo. Então aqui nós temos esse cooperador do apóstolo Paulo, que tem até o nome do nosso Salvador, qual o apóstolo Paulo acrescenta Jesus o justo. Jesus está aí na tela. Jesus, passa aí. Isso. Jesus, chamado justo, ele foi um cristão que deixou as fileiras do judaísmo para abraçar o cristianismo. Ele era judeu, daqueles praticantes. Então ele deixou as cerimônias e os ritos judeus, o qual não conseguiram preencher o anseio da sua alma. Quando Paulo vai dizer assim: e Jesus conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão, se tratando de judeu, que na época os judeus aos 8 anos de idade eles precisavam circuncidar. Então esse aqui, Jesus chamado justo, ele deixou todo o judaísmo para abraçar o cristianismo. Ele não apenas se tornou um cristão, mas também veio a ser um colaborador ou colaboradores da obra missionária. Nada mais nós sabemos desse Jesus chamado justo, a não ser nesse texto aqui. Nem em outro momento da Bíblia fala sobre isso. Ele é um símbolo de uma multidão de cristãos fiéis que servem a Deus no anonimato. Então sabe aquele servo que trabalha na obra do Senhor, serve a Deus, mas ele não aparece? Aqui está Jesus. E duas coisas nós vamos ver, o qual ele cooperou com o apóstolo Paulo. Duas coisas nós vamos ver. A primeira, esse Jesus, que é um cristão, que é um bálsamo na vida dos outros, inclusive do apóstolo Paulo. Ele foi um cooperador de Paulo. Ele foi um cooperador de Paulo. Estão entendendo? Cooperador de Paulo. Paulo diz assim, no versículo de número 11, parte A. Ele vai dizer assim: e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo. Ou seja, Paulo está dizendo que Jesus, o justo, ele era um cooperador. O que é um cooperador? Vocês sabem dizer o que é um cooperador? O que é um cooperador? É aquele que está disposto a ajudar uma pessoa, a cooperar com uma pessoa. Então, esse irmão aqui chamado Justo, ele era o cooperador do apóstolo Paulo. Esse judeu convertido cooperou pessoalmente com o apóstolo Paulo.
mesmo sabendo que o apóstolo estava preso por causa do seu ministério destinado aos gentios. Então, Paulo estava preso e ele era aquele que cooperava com o apóstolo Paulo. Então, como judeu, deve ter recebido resistência, que ele era um judeu, e até hostilidade por dar suporte a Paulo em seu trabalho missionário junto aos gentios. Então ele era um judeu, mas por estar cooperando com o apóstolo Paulo, com certeza ele foi hostilizado, com certeza ele recebeu resistência, mas ele não mediu as consequências nem regatou esforço para cooperar pessoalmente com o apóstolo Paulo. Então, irmãos, aqui nós estamos falando de um servo chamado Jesus, o Justo, que era cooperador do apóstolo Paulo. Aqui nós vamos fazer a nossa primeira aplicação. Nós, como servos do Senhor, nós precisamos cooperar uns com os outros. Nós precisamos estar dispostos a cooperar na obra de Deus, porque esse aqui, Jesus, ele é o nosso exemplo de cooperador. Esse Jesus chamado Justo, ele é o exemplo de cooperador. Vamos refletir. Já pensou se a obra de Deus tivesse mais cooperadores? Será que não seria melhor a obra de Deus? Quando eu estava estudando isso aqui, eu sempre penso no nosso projeto que nós temos lá para o trabalho do Castanho, para a casa pastoral. Nós temos 38 cooperadores. Se nós entendêssemos mais, se estivéssemos mais dispostos a cooperar com a obra de Deus, nós precisamos arrumar 100 cooperadores. Até agora nós temos 39 cooperadores. Então isso falta para nós entendimento que nós precisamos cooperar na obra de Deus. Nós precisamos cooperar. Aqui, Jesus, o Justo, ele era o cooperador do apóstolo Paulo. Então, irmãos, seja cooperador na obra de Deus. Vou trazer a palavra para mim, seja o meu cooperador. Se eu tivesse mais cooperadores na obra de Deus, a Brilho Celeste ela teria mais êxito, teria mais sucesso, teria mais progresso. O que está faltando hoje é Jesus, não Jesus o Salvador, mas esse Jesus, o Justo, na obra do Senhor. Então, seja cooperador como foi Jesus o Justo. A segunda coisa que nós vamos observar a respeito de Jesus o Justo, além de ser cooperador, ele foi um aliviador de tensões. Olha lá. Ele foi um aliviador de tensões. O versículo de número 11, parte B, Paulo vai dizer que depois que ele cooperou pessoalmente com ele, Paulo vai dizer na parte B desse versículo de número 11, eles, inclusive aqui Jesus, o Justo, tem sido meu lenitivo. O que significa isso? Alívio, consolação e refrigério. Então, Paulo aqui tem esse servo chamado Jesus o Justo como aliviador. Esse judeu convertido como Aristarco e Marcos foi um lentivo para o apóstolo Paulo nos anos turbulentos da sua prisão em Roma. Jesus, chamado Justo, era um amigo consolador, um bálsamo de Deus na vida do apóstolo Paulo. Era tipo de homem que se tornava a vida das pessoas mais amenas nas horas da dor.
Jesus, o justo, representa os cristãos fiéis que servem ao Senhor, mas cujas obras não são anunciadas pelo mundo afora. Todavia, o Senhor tem um registro preciso da vida desse homem e o recompensará apropriadamente. Então, irmãos, aqui nós estamos falando de uma pessoa que era um bálsamo, que aliviava tensões, ou seja, quando algo estava fora do controle, Jesus, o justo, ele chegava para aliviar as tensões, o qual ele fez com o apóstolo Paulo, que estava preso ali naquela prisão. Claro que a Bíblia aqui não fala qual foi as atitudes deles, mas eu acredito que ele falava para Paulo que teria esperança, que Paulo ia sair daquela prisão. Eu acredito que ele falava para Paulo que estava orando por ele, que estava ao seu lado. E acredito que ele falava para Paulo que estava dando o ombro ao amigo, suportando o apóstolo Paulo. Então, nós precisamos ser um cooperador na obra do Senhor e nós precisamos ser aliviador de tensões. Nós precisamos ser aqueles irmãos que quando algo está pegando fogo, tudo está difícil, aí vamos lá e sejamos o quê? Um extintor na vida do irmão. Nós vamos lá e vamos ser um bálsamo na vida do irmão. Irmãos, eu estava pensando, porque a gente vai estudando e a gente vai pensando. E aqui nós tivemos uma dificuldade de um banheiro. E eu estava precisando de Jesus, o justo, para acalmar a tensão que causou esse banheiro. Mas eu encontrei ao contrário de Jesus, o justo, eu encontrei muitos criticando, muito colocando defeito nesse banheiro. Então, se nós tivéssemos mais Jesus, o justo, o aliviador, nós poderíamos dizer assim: calma, pastor. Esse banheiro que vocês fizeram foi o melhor, vocês tentaram fazer o melhor, então vamos lá, vamos prosseguir. Até hoje o banheiro está faltando uma pia, né? Está faltando uma pia, está faltando algo para ser utilizado. Então nós precisamos de pessoas que sejam esse aliviador de tensões, não pegar as circunstâncias que já são adversas e abrir mais. Nós precisamos ser aquele bálsamo na vida das pessoas. Então, Jesus, ele era essa pessoa que quando estava a confusão, ele chegava com bálsamo. Quando estava a confusão, ele chegava com as palavras de paz. Era o pacificador. Muitas das vezes tem crente, né, que está a paz, ele chega com a confusão, né? Está a paz, mas é o contrário, né? Ele chega com a confusão. Isso aqui não. Estava confusão, ele era aquele que apartava a briga, era aquele que era o bálsamo na vida dos irmãos, ok? Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Jesus, o justo, o cristão, que é um bálsamo na vida dos outros, com duas coisas. Primeiro, ele era um cooperador. Segundo, ele era um aliviador de tensões, ok? Entenderam, irmãos? Aliviador e cooperador na obra do Senhor. Aí, como esse estudo ele já estava pronto, né? Eu fiz aqui uma recapitulação. Vamos ver a recapitulação aí mais uma vez, que é basicamente isso que eu acabei de falar, para a gente entrar em outro personagem. Passa aí. Rapidinho, nós vimos Jesus, o justo, que é o cristão que é bálsamo na vida dos outros. Pode passar aí. E duas coisas nós vimos aí. Ele era um cooperador de Paulo e ele foi um aliviador de tensões. Amém? Versículo 12, nós temos aqui um servo chamado Epáfras, o cristão que orava, mas também vigiava. Vamos ver o versículo de número 12 e o versículo de número 13. Até que horas eu tenho? Até que horas termina?
É light, né? A gente pode ficar até meio-dia, me esqueci. Ah, tá, é light. Hoje é light, tá bom, irmãos? Não se preocupe. Vamos meditar com calma. Versículo 12 e versículo de número 13. Diz assim. Aqui. Saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Versículo 13. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierapolis. Ok? Certinho aí? Então aqui nós temos mais um cooperador do apóstolo Paulo. Qual é o nome dele? Vamos lá falar qual é o nome dele? O que ele era? Ou seja, orava e agia, certo? Epáfras, ele foi o fundador da igreja de Colossos. Nós aprendemos isso lá no início. Bem como das igrejas de Laodiceia e Hierapolis. Então ele fundou 3 igrejas, Colossos, Laodiceia e Hierapolis. Isso. Ele viajou para Roma para estar com Paulo. Estão acompanhando aí? Presta atenção, senão eu não vou fazer mais slide mais não, porque o slide é para ser observado, que melhora a nossa compreensão. Ele viajou para Roma para estar com Paulo, mas não cessava de orar pela igreja. 2 colaboradores de Paulo mencionados nesta lista é o único elogiado por seu ministério de oração. Então, somente 2 que eram elogiados porque oravam. Quais eram as marcas de sua oração? Primeiro, ele orou continuamente, constantemente. Versículo 12 diz assim: saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Epáfras não podia ministrar à igreja, mas podia orar pela igreja, e o fez sem cessar, porque muitos começam a orar, mas não permanece. Então aqui nós temos aqui um servo do Senhor chamado Epáfras, que a marca dele era orar constantemente. Eu acredito que Epáfras, ele leu capítulo de número 4 de Colossenses e versículo de número 2, quando o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Eu acredito que Epáfras era aquele que também leu Atos capítulo 2, versículo 42, que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações. Então, irmãos, aqui nós estamos diante de um servo que tinha como marca a oração constantemente. Ele orava constantemente, ele perseverava na oração constantemente, fazendo aplicação para as nossas vidas. Como é que nós temos orado? As nossas orações têm sido constantemente. Vocês viram que eu coloquei lá no grupo da igreja, quarta-feira? Nós tivemos poucas pessoas orando. Isso está indicando que a Igreja Batista Brilho Celeste, ela não tem muitos, ela tem poucos Epáfras. E nós precisamos de mais Epáfras para orar constantemente. Paulo salva esse irmão
quando ele vai dizer: o qual se esforça sobremaneira, continuamente orando por vós nas orações. Eu disse para os irmãos, e quero aqui repetir para os que não estavam na quarta-feira passada, que a oração do justo tem muito por sua eficácia. E ali Tiago, ele pede para nós orarmos uns pelos outros. E ali Tiago, ele ilustra um servo chamado Elias, que era um homem semelhante a nós, pecadores miseráveis, qual nós somos, e precisamos orar uns pelos outros. E Elias orou para que não chovesse, para que chovesse, choveu. E Elias orou para que não chovesse, e também não choveu. Ou seja, o que é que nós podemos entender com isso? É que nós precisamos orar mais constantemente. E muitas das vezes nós não somos abençoados porque nós não queremos orar. E eu disse para os irmãos, e aqui quero repetir mais uma vez para nós, que a oração, ela é a chave. A oração é o segredo para mudar as circunstâncias. Não existe, mas não existe outra arma espiritual para que nós sejamos abençoados por Deus, se não for pela oração. Por isso que o tema é: busque as primeiras coisas em primeiro lugar. E a oração é a primeira coisa que nós devemos buscar. Então aqui nós temos o exemplo de Epáfras, que orou constantemente. Em segundo lugar, Epáfras, ele orou intensamente, constantemente. Todos os cultos de orações ele estava constantemente, mas também ele orou intensamente. Paulo vai dizer aqui, no versículo 12, quando vai dizer: o qual se esforça sobremaneira. A palavra usada sobremaneira é agonia. E a mesma palavra usada para descrever a oração de Jesus no Getsêmani. Vocês lembram lá Jesus orando no Getsêmani? Na agoniação que ele estava, que ele chegou a dizer: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Tão agoniado que Jesus estava orando, mas no final ele disse: mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Essa palavra grega era usada para descrever atletas empenhados-se ao máximo em sua modalidade. É aquele atleta que está treinando ao máximo a sua modalidade. Vamos pegar a ilustração de uma pessoa que está fazendo boxe, né? Ou quer lutar, ele fica ali treinando. Então essa é a palavra grega para sobremaneira. Então Epáfras, ele é aquele servo que orava intensamente com agonia. Com essa agonia aqui, né, no sentido pejorativo da palavra, não, mas é no sentido de humilhação, de estar ali como Jesus, o qual ele está falando aqui, que é o nosso exemplo. E nós, como é que nós estamos, Brilho Celeste? Nós estamos orando constantemente, nós estamos orando intensamente. Aquele calor do quarto, suor caindo aqui, joelhos doendo, né? Que às vezes dói o joelho. É orar com agonia, é orar intensamente, é buscar a presença de Deus, porque foi a marca desse servo do Senhor e também tem que ser a nossa marca. Então nós precisamos orar constantemente e nós precisamos orar intensamente. Deixa eu ver se eu coloquei a recapitulação. As marcas ele orou especificamente. Seu propósito era que as igrejas Colossos, Laodiceia e Herápolis fosse
maduras espiritualmente, conhecendo e vivendo dentro da vontade de Deus. Então foi esse o propósito de Epáfras. Coloque aí. Não, ele coloca o terceiro. Ah, tá ali o terceiro. Cadê o terceiro? Bota o terceiro aí. Ah, tá ali. Então, irmãos, ele orou constantemente, ele orou intensamente. Em terceiro lugar, ele orou especificamente, o qual está aí. Seu propósito era que as igrejas de Colossenses, Laodiceia, Hierápolis fosse madura espiritualmente, conhecendo e vivendo dentro da vontade de Deus. Olha o versículo de número 12. Ele diz assim: versículo de número 12, parte B. O qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas vossas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então essa oração estava sendo dirigida à igreja de Colossos, Laodiceias e Hierápolis. O objetivo que esses irmãos fossem maduros espiritualmente, conhecendo e vivendo dentro da vontade de Deus. Então, qual era a oração dele? Senhor, ele vinha para o culto de doutrina e oração. Ele estava em todos os momentos de orações e ele orava especificamente por uma causa específica, porque o culto de oração também serve para nós orarmos especificamente. Por quê? Porque é dada essa oportunidade para os irmãos. Igor Lohan, cadê Igor Lohan? Igor Lohan, aí vai pedir pela saúde, pela vida espiritual. Irmã Leonor vai pedir pelos enfermos. Entre outros pedidos que são feitos, são orações específicas. Então, esse irmão, chamado Epáfras, era aquele que orava especificamente. Irmãos, trazendo esse contexto e aplicando essa ideia para a nossa igreja local, nós temos muito propósitos de oração específico. Por exemplo, tem um aqui que todos, a maioria eu tenho observado, que tem pedido nos momentos de orações, que é orar pelas famílias, porque está nos levando a nós orarmos especificamente pelas famílias. O que está acontecendo com as famílias da Brilho Celeste? Então nós temos orado especificamente pelas famílias, para que Deus coloque esse amadurecimento espiritual, para que Deus venha fazer a sua vontade dentro das famílias e para que as famílias conheçam a vontade de Deus. Então nós temos orado especificamente, como também tem algumas famílias que não têm tido mais o compromisso com Deus, já perderam o primeiro amor. Não existe mais o primeiro amor, não tem mais o compromisso de vir aos cultos. Então essas orações, elas são específicas. Também nós temos orado pelos nossos filhos que não têm Jesus como único e suficiente Salvador. São orações específicas. Em outras orações, algumas pelo emprego, outro pelo casamento e outro por aquilo que precisa, mas aqui nós precisamos orar porque especificamente pelo um assunto específico. Então esse aqui era o irmão que orava pela igreja de Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Você ora na sua casa pela Brilho Celeste? Você ora pelo seu pastor, oração específicas? Então nós precisamos ter essa oração específica. Em quarto lugar, esse irmão abençoado aqui, ele tinha como marca, depois de orar constantemente, intensamente, especificamente,
ele orava sacrificialmente. Olha o versículo de número 13. Ele orava sacrificamente. E dele, Paulo está dizendo, e dele do testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Acertei, manhã? Hierápolis. Epáfras muito se preocupava com as igrejas. Havia um fardo em seu coração. Ele levava essa causa diante de Deus em oração. Irmãos, como é que esse irmão orava sacrificialmente? Esse irmão aqui, ele tirava o seu tempo para orar por essas causas específicas, porque ele tinha como isso no seu coração, essa causa no seu coração, esse fardo no seu coração, e ele orava de uma forma sacrificialmente. Ou seja, era aquela forma que nós temos Jesus como nosso exemplo, que morreu por nós de uma forma sacrificial. Ou seja, a ideia aqui que Paulo está dizendo para nós é que todos os momentos que esse irmão tinha oportunidade, ele colocava como prioridade. Por exemplo, se esse irmão precisasse ir em algum lugar, ele não ia a esse lugar, ele preferia sacrificar aquilo que ele tinha que fazer pela oração. Ele sacrificava isso, porque ele se preocupava com essas igrejas aqui, qual ele está citando, Colossenses, Laodiceia e Hierápolis. Então esse irmão era aquele que orava de uma forma sacrificial, ou seja, ele perdia, ele dava a sua vida pela oração, porque esse irmão era aquele que orava sacrificialmente, como fez o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós chegamos pelo menos aos pés desse irmão Epáfras. Como tem sido a nossa oração? Será que nós temos dado importância, compromisso à oração? Irmãos, tem algumas coisas nas nossas vidas que nós agimos de uma forma sacrificialmente, coisas materiais, né? Por exemplo, tem muitas coisas que nós não precisamos comprar, nós compramos, é um sacrifício, fazemos sacrifício para todas as coisas, mas aqui Paulo está saudando esses irmãos e está nos ensinando que a oração ela tem que ser sacrificial. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa, caída, miserável que somos, ela não permite nós inclinarmos para a oração. Então, o que nós entendemos com isso? Tem que ser algo sacrificial. É aquela ideia que nós vamos trabalhar na segunda-feira, mas aí está chovendo. O que a gente faz? A gente não vai trabalhar na segunda-feira? Está chovendo, torozão. A gente coloca uma capa e vai até na chuva, porque tem que sacrificar algo, e no caso é pegar a chuva para ir trabalhar. Então essa é a ideia que Paulo traz também para nós, que a oração ela tem que ser sacrificialmente. Precisamos pagar um sacrifício pela oração. Sabe por quê? Porque a oração ela vale a pena. Epáfras, um cristão que orava, mas também ele agia. Ele orava, mas ele agia, qual nós vimos essas quatro marcas desse servo chamado Epáfras. Qual era? Ele orava constantemente. Ele orava intensamente.
Ele orava especificamente, ele orava sacrificialmente. Então, irmãos, vamos pegar, copiar esse modelo aqui. Se nós copiarmos esse modelo, eu garanto, porque a palavra do Senhor diz, eu garanto que nós vamos ter um ano de 2026 melhor. Quem sabe o seu filho que não é crente possa no ano de 2026 se converter ao Senhor. Mas vocês precisam, precisamos fazer isso. Ou quem sabe aquele emprego que você quer, aquela família, algo que você queira, uma cura que você queira. E em 2026, se nós copiarmos esse servo chamado Epáfras, eu digo com toda certeza que nós vamos alcançar. Porque, como eu falei, a súplica do justo tem muito por sua eficácia. E olha o que o apóstolo João vai dizer aqui em 1 João, capítulo de número 5. Vai dizer assim no versículo 13: E estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tende a vida eterna a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos por meio da oração alguma coisa, segundo, tá aí não, tá bom, irmão? Estou lendo. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então isso é o quê? Promessa de Deus. Mas essa promessa de Deus, ela está condicionada ao obedecer o mandamento da oração. Então, irmãos, nunca mais, se depender de você, não falte um culto de oração, nunca mais, tá? Porque a oração, ela é a chave espiritual. Nunca mais falte um momento de oração. Domingo nós temos oração das 7h20 às 10h07, é o momento que Deus nos dá o privilégio de orarmos. Nunca mais falte uma escola bíblica dominical, porque é momento também de orar a Deus. Eu disse para os irmãos que o culto tem alguns elementos que não pode faltar: a adoração, louvor, palavra de Deus e oração. Então, todo momento que tem culto, tem oração. Então, é um momento para nós aproveitarmos a oportunidade, para nós estarmos dentro da oração constante, intensa, específica e sacrificialmente. Ou seja, pagar o preço. O Senhor Jesus Cristo diz: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Qual é a sua cruz? A oração. Negue, sacrifício. Negue, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Siga-me. Então, Jesus o justo, o cristão que é o bálsamo na vida dos outros. Não julgue, seja aquele cristão que dê a esperança. Não julgue, seja aquele cristão que dê o amor, que dê a palavra de esperança. Seja aquele cristão cooperador. Irmãos, nesse ano de 2026, vamos ser mais cooperadores. Tudo que vier na sua mão para fazer, no sentido de cooperar, faça porque é para Deus. E Deus, Ele não vai ter como em vão aquilo que fazemos para Ele. Seja um aliviador de tensões. Se você vê aquele irmão que está ansioso, está depressivo, precisando de alguma coisa, chegue lá e seja o bálsamo desse irmão. Seja aquele irmão vai ter alegria de estar perto de você. E por último, seja Epáfras, o cristão que orava e agia. Possamos continuar sendo uma igreja de oração e agir por meio das orações. Aí
Deus vai desferir as suas bênçãos e a sua promessa sobre a igreja. Amém, irmãos? Quarta-feira nós não vamos ter culto, porque é Natal, você vai reunir a sua família. Mas domingo nós vamos ter culto novamente e nós vamos dar continuidade a esse estudo, ok? Então que Deus nos abençoe, vamos se posicionar em pé. Vamos agradecer ao nosso Deus. Quer cantar mais um cântico? Cantemos. Grande é o Senhor. Vamos orar, irmãos, aí depois desse cântico. Nós estamos despedidos em lares. Se Deus tocar no teu coração e quiser me convidar para almoçar na sua casa, tá? Eu não vou ficar com raiva, não vou ficar chateado, não se preocupe. Ainda vou levar 2 tambaqui. Alguém que Deus tocou no seu coração? Não? Vou levar 3 tambaqui. Alguém tocou? Deus tocou no seu coração? Tocou, né? Agora tocou, né? Só que esse tambaqui é a sardinha, 3 latas de sardinha. Já? Vamos orar, né? Depois de cantar a Deus. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa santa palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo apóstolo Paulo, que mediante esses exemplos desses colaboradores, Jesus chamado justo, e Epáfras, Senhor, que foi os cooperadores, entre outros, quais já foram citados, e aqueles que ainda vão ser citados, que estão sendo, Senhor, nossos exemplos para a vida prática, Senhor, de obedecer todos os teus mandamentos. E aqui, Senhor, nós queremos pedir a tua graça, a tua misericórdia, e o Senhor, Pai, faça de nós Jesus o justo, Pai, aqueles qual nós precisamos ser cooperadores, Senhor, da tua obra missionária, cooperadores de uns para com os outros, como também sermos servos, Senhor, que venhamos ser o bálsamo na vida daqueles que estão passando por dificuldade, por tribulação, por angústia, Pai. Nos ajude, Senhor, a continuarmos também, Senhor, sermos praticantes na oração, Pai. Nos ajude a buscarmos a oração em primeiro lugar, porque, Senhor, a oração, ela é a arma espiritual das nossas vidas, onde nós conseguimos, Senhor, as tuas bênçãos, as tuas promessas, quando nós oramos ao Senhor, Pai. Então nos ajude pela tua graça, pela tua misericórdia. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.